Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu amigo Paulinho Boa Pessoa, viver um grande e único amor sempre foi o meu maior sonho, Paulinho. Sempre foi. E eu comecei cedo. Eu tinha 13 anos de idade quando eu conheci o Orlando. E naquele momento que eu conheci o Orlando, que os nossos olhos se cruzaram, eu percebi, caramba, eu acho que isso é amor. Eu nem sabia direito o que era. Também com 13 anos de idade, né? Mas eu logo desconfiei. Eu acho que isso é amor. Com Orlando, eu comecei a aprender um monte de coisas, sabe? 13 anos eu tinha. Aprendi a ver a vida de uma forma mais bonita. Foi com ele, Orlando, que eu tive o primeiro beijo. Que emoção, né? Quem é que não se lembra do seu primeiro beijo? Eu me lembro do meu primeiro beijo. Foi com ele, com Orlando. As primeiras carícias. Nossa. E quando eu contava 15 anos de idade, Paulinho, completamente louca de amor por ele, eu acabei me tornando mulher. Vocês estão entendendo essa expressão, né? Eu sei que ela é forte. Quando eu falo assim, me tornei mulher com 15 anos, tem gente que acha que eu amadureci. Não é isso. Vocês me entenderam. Ele foi, com 15 anos, o primeiro homem da minha vida. É exatamente isso que eu estou falando. Eu estava louca de amor. E eu tinha comigo, eu sabia que ele era o meu primeiro e único amor. Apesar do Orlando ser um rapaz muito bom, ele era muito bom mesmo, me tratava com tanto carinho. Meus pais não sabiam desse relacionamento. Não sabiam não. Como assim? Você escondia? Escondia. De 13 anos e um pouquinho, 13 anos e uns meses, até 15. Ninguém sabia de nada. Meu pai, por exemplo, sempre foi um homem de costumes muito conservadores. Nossa, o Paulinho, se meu pai sonhasse, eu sei que eu não estou falando sozinho agora. Eu sei que o que eu disser agora encontra guarida no coração de muita mulher que está me ouvindo. Mas se meu pai sonhasse que eu com 15 anos não era mais virgem, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu nem sei do que ele seria capaz. Bom, se ele já sonhasse que eu tinha um namorado, já era pano pra manga. Agora imagine, se ele sonhasse que com 15 anos eu tinha deixado de ser virgem, uma vez que se dava tanta importância para isso, tanta importância. Aqueles homens tradicionais, conservadores como meu pai, nossa, que importância davam a isso. Só que eu, naquela minha alegria ao lado do Orlando, eu estava vivendo um conto assim de fada, sabe? Dentro daquele amor, e recebendo aquele carinho, eu estava vivendo um conto de fadas. Embora eu reconhecesse que meu pai era um perigo para aquele nosso amor. Bem, vocês já sentiram que alguma coisa iria acontecer com relação ao meu pai. E aconteceu. Um dia, um amigo do papai, ele passou numa pracinha, tinha uma igreja chamada Igreja de São Benedito. Ficava ali na pracinha. E atrás dessa igreja, assim, era um lugar mais tranquilo, sabe? Então, nesse dia, atrás da igreja de São Benedito, na pracinha, eu estava dando uns amassos. Era assim que a gente falava, amassos,
com o Orlando. Hoje o pessoal fala pegada, né? Umas pegadas fortes. Exatamente isso. Eu tava dando uns amassos com o Orlando e passou um amigo do papai e viu. Caramba, esse amigo do papai, ele passou de moto. Você acredita que, apesar de ele estar com o capacete, eu conheci que era o amigo do papai? Na hora eu vi. E eu senti, quando eu escutei aquela moto passando assim, que eu olhei, eu reconheci o cara. Era amigo do papai. E eu pensei comigo na hora, falei, isso não sei não, viu? Isso não vai dar certo. O cara viu eu naquele amasso atrás da igreja de São Benedito com Orlando. Pois ele foi lá e bateu tudo no ouvido do meu pai, Paulinho. Imediatamente, quando eu cheguei na minha casa, naquele mesmo dia, quando eu voltei para minha casa, o papai me chamou para uma conversa. Meu pai me pressionou e eu acabei tendo que revelar para ele toda a verdade. Eu estava namorando o Orlando. Tudo bem, se você dissesse que com 13 anos era cedo, e era, eu já tinha completado 15 agora. Até já contei aqui o que tinha acontecido. E tive que contar para o papai. Aquele foi o dia que eu jamais esquecerei da minha vida. Porque foi o dia em que eu levei a minha primeira e única surra de cinta do meu pai. Meu pai não tinha me batido. Até aquela data, não. Eu já uma mocinha. Paulinho, eu já uma mulher, né? Eu já uma mulher, corpinho feito, já não era mais virgem. Meu pai tirou o cinto dele e me deu uma surra que ficou marcas no meu corpo. Você acredita? Aquilo foi extremamente marcante em todos os sentidos, não só na pele, mas especialmente na alma. E foi dessa forma que, com muito medo do meu pai e do que ele poderia fazer para o Orlando, caso nós continuássemos com aquele namoro, que eu resolvi colocar um ponto final. Medo. Não há outra expressão. Tem gente que fala assim, não foi respeito com o seu pai. Não foi nada de respeito, não. Gente, não foi nada de respeito, foi medo. Eu não sei você que está me ouvindo nesse relato, se por medo você já fez alguma coisa. Eu fiz. Por medo, eu interrompi a minha felicidade no namoro com Orlando. Na época, chegou a passar pela minha cabeça a ideia de fugir de casa. Desculpa, eu sei que é gente adulta que está ouvindo. Eu já vi o cuidado que você toma, Paulinho, com cada vídeo que você coloca no YouTube. Eu sei que você coloca que os vídeos são para serem ouvidos por pessoas adultas, mas eu vou falar que até mesmo pensei em dar cabo à minha vida. Eu pensei em tomar veneno. Pensei. A profunda tristeza da surra, as marcas que eu fiquei no corpo, a vergonha que eu fiquei de mim mesma. Eu estava completamente desesperado, aquilo me bateu uma tristeza profunda. Sem contar que na sequência eu tive que me separar do Orlando por medo do que pudesse acontecer com ele. Eu tinha medo que meu pai descobrisse que o Orlando, ele havia sido o meu primeiro homem. Você entendeu, não? Eu tinha medo, pavor. Eu cheguei a pensar assim, e se meu pai mandar eu fazer um exame, sabe? E se meu pai me mandar pro médico, ginecologista, para que eu faça um exame, e o médico diz pro meu pai que eu não sou mais virgem, ele vai matar o Orlando. Isso passou pela minha cabeça. E foi com esse medo que eu me separei dele. E foi por esse medo que eu quase fiz uma bobagem. Tudo isso, obviamente, que passava pela minha cabeça devido à minha imaturidade. Tinha 15 anos. Eu não tinha completado 16 ainda. Bom, o tempo correu, o tempo passou. Fiquei com mágoas, com ressentimentos. E quando eu completei 18 anos, aí eu comecei a trabalhar. E nessa mesma época, meu pai me chamou novamente para uma conversa e falou para mim, filha, agora você já é maior de idade, você completou 18 anos, já trabalha, ganha seu dinheirinho. Agora, se você quiser namorar, você pode, tá? Agora, se quiser, você pode namorar. Mas não é assim, né? Não é assim. Tudo bem, eu não recriminei o meu pai na hora, não. Eu apenas... Tá bom, pai. Tá legal. Obrigado, viu? Eu ainda falei pra ele, obrigado, pai. Obrigado. E aí ele completou, só que o namoro tem que ser aqui em casa, tá? Ele queria que eu namorasse assim com aquelas regras impostas por ele. Já disse, papai era conservador ao extremo. Mas quantos pais não eram assim? Hoje até eu acho que nem existe mais pai assim. Mas de repente você que tá ouvindo tá falando, puxa, parece que você tá falando da minha história, que o meu pai era assim também. Só que quando meu pai veio me dizer isso, já era tarde. O Orlando, o grande amor da minha vida, aquele que eu conheci aos 13 anos, o primeiro homem da minha vida, o Orlando já tinha desaparecido. Depois
que eu terminei o namoro com ele, ele sumiu. Eu nunca mais havia tido notícias dele. Eu achava, inclusive, sei lá, eu acho que ele devia ter casado já. Não sei. Ele era velho? Não. Orlando tinha mais do que eu, 3 anos só. Quer dizer, eu tava com 18, ele devia estar com 21, chegando a 22 anos, vai. 22 no máximo. Mas, sei lá, na minha cabeça, eu não tinha esquecido ainda o Orlando. Aliás, aqui um outro detalhe. Tem gente que diz assim, que a mulher nunca consegue esquecer o primeiro homem da vida dela. É discutível. É discutível, porque eu tenho amigas que me contam até que a primeira vez não foi tão interessante assim. Não foi tão gostosa assim. A minha foi, porque foi feita com muito amor, foi feita com muito carinho. O Orlando, ele tinha 3 anos mais do que eu, mas sei lá, ele soube fazer. E vivido não era, mas mais experiente que eu ele era, né? Ele soube fazer, foi muito marcante para mim. Então eu não tinha esquecido o Orlando. Então eu acabo comungando dessa ideia. Se bem que, repito, tenho amigas que nem se lembram dessa primeira vez delas. Fica aqui uma pergunta para você me responder depois nos comentários. Você se lembra da tua primeira vez? Como foi? Seguindo com a história. Foi no meu trabalho que eu acabei conhecendo um outro rapaz de nome Carlos. Esse Carlos, ele começou a me paquerar. No começo eu nem dava bola, porque eu nem ia com a cara dele. Mas com o passar do tempo, começamos a conversar. Ele trabalhava assim numa autopeças que ficava perto do lugar que eu trabalhava. Começamos a conversar, foi me conquistando, foi me cativando, foi me agradando, um presentinho aqui, toda mulher gosta, né? Um presentinho ali. Resolvi dar uma chance pra ele. E nós passamos a namorar. Só que o Carlos fez assim como meu pai queria, sabe? Foi lá em casa, pediu a minha mão em namoro. Ele também era muito carinhoso, Carlos, gentil, atencioso comigo. Rapaz bom, trabalhador. Eu aprendi, sabe, a gostar dele, a gostar do Carlos. Porém, o meu coração ainda se prendia ao primeiro grande amor da minha vida, o Orlando. Mas mesmo assim, o Carlos, aprovado pela minha família, meu pai gostou do cara. Como ele trabalhava em autopeças, meu pai na época tinha um carrinho que precisava de umas peças especiais. Meu pai adorou ele. Não, porque eu preciso comprar tal coisa assim. Quanto é que tá uma cremalheira, que eu preciso trocar a cremalheira do meu carro? E sabe, aqueles papos que o pai passa a ter com o namorado da filha, o genro, né? O futuro genro. Então meu pai adorou o Carlos. Até porque o carrinho velho do papai precisava das peças. E o Carlos, né, como genro, indicava para ele a melhor peça. Aquele desconto, ele conseguia um desconto especial. Aquilo tudo, lógico, eu ia conquistando e agradando o meu pai. Eu gostava do Carlos agradar o meu pai. Eu acho que no fundo, vocês estão entendendo como é que a gente acaba se envolvendo com uma pessoa? Ela agrada o pai da gente. O Carlos era atencioso com a minha mãe, né? Ele era benquisto pelo meu irmão, pela minha irmã. Bom, depois disso, o Carlos e eu ingressamos de fato num relacionamento sério. Entramos com tudo. Passamos, inclusive, a planejar já um futuro a 2. Faço gosto, dizia meu pai, faço gosto para que esse casamento aconteça. E exatamente, deu 4 anos. 4 anos depois, eu com 22 anos de idade, ainda nova, né? Jovem ainda, com 22 anos de idade, eu acabei me casando com o Carlos. O casamento que aconteceu. Eu, o Carlos e eu. Meu pai orgulhoso na igreja, minha mãe idem. Meus irmãos, a família inteira gostava do Carlos. Eu passei, sabe, a ser uma mulher muito feliz no meu casamento, sim. Não vou mentir, não. Passei a ser uma mulher feliz naquele relacionamento ao lado do Carlos. E eu confesso, meu querido amigo e você que está acompanhando aí o meu relato, que apesar de toda a felicidade, eu não esqueci o Orlando. Mas que coisa, né? Que coisa. Será que tinha gente que tinha essa teoria? Foi o primeiro. Será que era esse? Não acho que não. O primeiro a gente não esquece. Não é bobagem. Era outra coisa. É que o Orlando era um amor que eu acredito ser até espiritual.
Era uma coisa muito forte. Eu olhava para o Carlos, as atitudes dele para comigo eram boas, ele era carinhoso. Todo dia ele tinha comigo algum assunto novo. Ele não deixava o casamento cair na rotina, não. Da parte dele, não. Eu ficava sempre imaginando que aquilo tudo que eu vivia com o Carlos poderia estar acontecendo com o Orlando. Mas não estava. E não estava por quê? Porque um dia me separei dele por medo. Medo de quem? Do meu pai. Então, de certa forma, eu me sentia não totalmente feliz com o Carlos. E eu tinha já encontrado um culpado para essa infelicidade. Exatamente. Exatamente o meu pai. Eu acreditava piamente nisso. E cada vez que o Orlando vinha para minha cabeça com tudo, vinha pro meu pensamento, tá? Eu, sei lá, tratava logo de tirar aquilo da minha cabeça, porque não era justo estar casado com um homem que me tratava tão bem, tão bom, e ficar pensando em outro, que já fazia parte do meu passado. Pior, aqui é um particular, tá? O pior era no momento de fazer amor. Vocês acreditam que eu lembrava do Orlando, da primeira vez com ele, da forma como aconteceu, da forma como fazíamos? Eu às vezes ficava brava comigo mesmo, sabe? Isso me atrapalhava muito no prazer com o Carlos, porque eu ficava naquele conflito, obviamente que calada. Tinha até medo de externar isso em palavras. Mas eu ficava com aquele conflito, eu às vezes ficava pensando no Orlando, enquanto nós estávamos ali, naquela hora boa do sexo, mas eu, sabe, lembrando daquilo que o Orlando... Quando eu pensava no Orlando, eu chegava lá. Eu tinha o meu orgasmo. Mas quando eu entrava em conflito, querendo impedir daquele pensamento, eu não conseguia chegar. Resultado, depois de 2 anos de casamento com o Carlos, engravidei. Ganhei uma menina linda, chamada Vanessa. E a chegada da Vanessa foi muito bom para mim, foi muito legal, porque me ajudou a esquecer de vez o Orlando. A minha filha Vanessa, ela trouxe uma outra alegria para o meu relacionamento, pro meu casamento. E para mim, aquele sentimento de gostar do Orlando me perturbava e de repente passou. Graças a Deus eu consegui realmente superar aquilo e eu nunca mais pensei no Orlando depois do nascimento da minha filha. Me livrei daquilo. Foi um descarrego. Eu passei a ser uma mulher muito mais feliz agora ao lado do Carlos e da minha filha, quer dizer, da minha família. O tempo é implacável. O tempo implacável continuou passando. Tudo transcorria muito bem em nossas vidas. Até o dia em que uma coisa que eu jamais poderia imaginar acabou acontecendo. Eu havia acabado de deixar minha filha na escolinha dela, e quando eu estava saindo com o carro, eu me distraí, não dei seta, e bem nessa hora, o motoqueiro estava passando, e por sorte o motoqueiro estava devagar, porque eu acabei batendo na moto, e essa moto caiu em seguida. Ele bate no meu carro e se desequilibra e a moto cai. Eu fiquei desesperada, eu desci do carro, desesperada. Então eu vi que não tinha sido nada de grave, porque o motoqueiro logo se levantou. Sabe quando a pessoa, ele estava com calça jeans assim, ele bate tirando a poeira da calça jeans, ele faz os movimentos com o braço, você fica com medo, né? Braço, perna. De repente eu vi ele ficar de pé e ele batendo as mãos assim na altura dos joelhos, tipo tirando a sujeira, a poeira do chão. Ai, graças a Deus, eu pensei comigo, graças a Deus. Imediatamente, depois de ter dito graças a Deus, eu já fui pedindo desculpas. Falei, olha, desculpa, me perdoa, qualquer prejuízo com a moto, eu pago, não tem problema, meu marido, ele... Aí eu falei o nome da Autopeças para a qual ele trabalhava, porque essa Autopeças, onde o Carlos já havia agora assumido o cargo de gerente, trabalhava tanto com peça para carro, como para moto também, tinha uma seção de motos lá. Meu marido, ele trabalha na falei o nome, né? Da Autopeças, não vou dizer aqui agora. E quando aquele motoqueiro se aproximou de mim, e ele tirou o capacete da cabeça, minhas pernas tremeram na hora. Mentira. Adivinha quem era? Sim, você acertou. Era o Orlando. O motoqueiro era ninguém mais, ninguém menos do que o Orlando, o meu primeiro namorado. Assim como eu, ele também me reconheceu na hora. E ele ainda brincou. Meu Deus! Que maneira mais estranha da gente se reencontrar. Ele falou comigo, sabe?
Meu Deus, que maneira mais estranha da gente se reencontrar, Vitória. Orlando, não acredito. Já escutei. Ele disse pra mim, né? Já escutei que o teu marido é dono da autopeça. Não é dono, ele é até gerente lá. Já escutei. Os carros começaram a buzinar. Foi um tumulto danado, né? O trânsito parou, porque sempre tem aquele curioso, né? Um que para atrás e olha. Não, quem foi? O que aconteceu? Não aconteceu nada. Mas a moto dele caída no chão, né? Aí o pessoal já pensa que o motoqueiro tá passando mal e foi parando gente. Orlando pediu para eu estacionar o meu carro, né, de volta na vaga de onde eu tinha tentado sair. E ele acabou tirando a sua moto ali do meio da rua para liberar o trânsito de vez, colocou-a de pé, né, pelo menos assim não chamava tanto atenção. Eu estava completamente desajeitada. Eu pedi novamente desculpas para ele. Mas agora eu já tremia, eu não sei, porque eu estava tremendo já devido ao acidente. Então somou o tremor do acidente com o tremor da emoção, juntou tudo aquilo. E ele falou para mim, bom, apesar do seu marido, seu dono da autopeça, eu falei, não é dono. Não se preocupe não com o prejuízo da moto, tá? Foi nada. Ele disse que não tinha acontecido nada, que estava tudo bem. E que, aliás, o que valeu esse acidente, me diz ele, o que valeu esse acidente foi ter te reencontrado. Vou dizer um negócio pra você. Ele é danado. O Orlando é danado. Ele sabe falar, sabe conversar. Sabe o que ele falou pra mim? Falou uma coisa pra você, Vitória. Eu faria tudo de novo se eu soubesse que eu seria atropelado por você. Faria tudo de novo. Meu Deus do céu. O cara sabe conversar, né? Sabe falar. Ficamos parados ali conversando, ele me contou um pouco da vida dele, mas ele voltou de novo no assunto. Quer dizer que o teu marido, então, bom, já sei, não é o dono da Autopeças, mas eu vi que ele não gostou muito de saber do marido. Ele já tinha falado umas 3 vezes. E quem estuda é sua filha? É minha filha. Eu já tinha contado para ele, né, que era a menina que estudava lá. Ele, obviamente, entendeu que eu estava casada, que eu tinha uma filha. E depois disso, eu percebi que a conversa ficou assim um pouco vaga. E a gente acabou se despedindo e cada um foi para o seu lado. Será que acaba assim um reencontro com todos esses acontecimentos? Aquele reencontro com Orlando foi suficiente para me desconcertar. Eu não parava um minuto sequer de pensar nele. Fui para casa pensando nele, passei a tarde pensando nele, a noite inteirinha sem conseguir dormir pensando nele. E eu sabia que aquilo me traria problemas, porque demorou muito tempo para eu esquecê-lo, mas agora parecia que aquele amor vivia adormecido em meu coração. E tanto era verdade que eu fiquei com medo de falar pro meu marido do acidente. Meu Deus! E se alguém porque o pessoal da escolinha viu, tudo bem, viu que não tinha sido nada de grave. Mas sabe quando a coisa é tão importante? Porque se fosse com outro motoqueiro, se fosse outra pessoa, eu teria dito na hora pro meu marido, óbvio. Eu fui sair da escola, não vi o motoqueiro deu uma encostadinha no meu carro, nem fez nada no meu carro. Aí o motoqueiro se desequilibrou, caiu, eu teria contado, mas eu não contei. Se eu não contei, havia um motivo. Eu tinha medo. O medo de novo, ó, já é a segunda vez que eu abordo o tema medo aqui na minha história. Você vê como é que o medo, ele é presente na vida da gente? Depois de alguns dias daquele reencontro, eis que o Orlando apareceu mais uma vez lá na frente da escola, exatamente no horário que ele sabia que eu levava minha filha. Ele deduziu, óbvio, né? Eu sabia. Eu acabei de descer a minha filha do carro, entreguei a minha filha no portãozinho, o pessoal pegava. Quando eu tô voltando pro carro, escutei aquele barulho da moto, sabe? Meu coração já disparou quando escutei aquele da moto, aquele acelerador da moto. Ele se aproximou, levantou a viseira assim do capacete, não tirou o capacete, mas levantou a viseira. Eu olhei para os olhos dele e eu já senti meu corpo inteiro tremer. Ele falou, eu precisava conversar com você. Posso conversar com você? Eu falei para ele que poderíamos falar, mas eu estava com tanto medo, as pessoas, a mocinha da escola viu, lógico, sabe quando você se sente culpada? A gente pode se falar assim, mas eu ia inventar uma desculpa. Falou, tem uma cafeteria aqui na frente, vamos lá, a gente toma um café, eu queria dar uma palavrinha com você. Sim, eu não queria alongar a conversa ali na frente, sim, tchau, sabe, assim, me despedindo, como se eu fosse embora. Era a culpa minha no cartório.
passamos na tal da cafeteria. Chegou lá, eu não conseguia falar nada. E ele também com dificuldade de falar. Apenas me olhava com ternura, uma ternura que eu jamais havia sentido antes. E quando nós estávamos saindo da cafeteria, eu senti que ele segurou a minha mão de uma maneira repentina e me puxou assim para ele. E o beijo foi inevitável. Meu Deus, se alguém viu? Ele me calou de novo com um beijo. A partir daquele dia, a minha vida virou completamente de ponta cabeça. Eu que vivia tão bem no meu casamento, eu passei a ter um amante. A cada encontro com o Orlando, o amor aumentava. A cada transa, a paixão me incendiava. Eu estava completamente fora do controle da situação. Eu passei a esquecer da minha vida. Sabe, eu ficava contando as horas para que chegasse aquele momento da gente se encontrar. E normalmente era na parte da manhã, depois que eu deixava minha filha na escola. Eu saía com o carro em direção a uma estrada e naquela estrada havia um motel. E era lá, entre 4 paredes, que o motoqueiro e aquela dama da manhã, era lá que a gente se encontrava. Passei a me esquecer da vida. Teve um momento que fiquei até relaxada com a minha casa, até com a minha filha. Você acredita que teve um dia que eu exagerei porque ele queria almoçar comigo no motel? A minha filha era assim, eu deixava a minha filha lá na escolinha 7h15, 7h20 da manhã. E eu apanhava ela de volta 12h30. Era o tempo que ela ficava na escolinha. Só que nesse dia, ele levou lá umas coisas para um motel e ele queria almoçar comigo. Era aniversário dele, aniversário do Orlando. E quando eu saí desse almoço com ele no motel, meu Deus do céu, já passava de 12h40, eu falei, e agora? Eu fui voando para a escola. Quando eu cheguei lá na escola, a minha filha estava chorando. A porta da escolinha já tinha sido fechada, a porta que eu digo da saída. Já começava a entrada na outra porta do pessoal da tarde, período da tarde. A minha filha estava chorando. Eu inventei 1 milhão de desculpas, pedi desculpas para a diretora da escola que ficou com a minha filha. Eu nunca tinha feito aquilo. Então naquele dia, quando eu deixei a minha filha esperando, e o atraso foi grande. Até que eu chegasse, deu uns 40 minutos de atraso. Aquele dia eu falei, puxa, não está certo isso não. Não tá certo, eu tô abandonando a minha vida, eu tô, perdida, eu tô esquecendo da minha casa, eu esqueci da minha filha hoje. Foi tão gostosa a comemoração do aniversário do Orlando com ele no motel, foi tão boa. Quer saber, é melhor eu me separar. A gente tem que ter dignidade, né? Tudo bem, teve um momento que eu me separei do Orlando por medo. Será que agora eu vou me separar do meu marido por medo? De novo? Medo dele descobrir, medo de eu ser pega em flagrante. Sei lá, eu comecei a enfiar na minha cabeça, chegou o momento de eu me separar. Já que o Orlando quer, e eu sempre o quis, desde os 13 anos de idade, então vai ser agora. E foi inevitável, Paulinho. Naquele mesmo dia do aniversário do Orlando, meu marido me procurou. Me procurou para um momento íntimo entre nós dois e eu falei que não. Meu marido quis conversar comigo porque não era a primeira vez que eu falava que não. Eu tinha inventado já dor de cabeça, dor de barriga, eu tinha inventado tudo que uma mulher é capaz nessa hora. Mas nesse dia, quando ele me perguntou o que está acontecendo, eu quero saber de você, Vitória. O que está acontecendo? A minha filha já tinha sido esquecida na escola. Eu tinha abandonado praticamente a minha casa. Eu precisava cortar o mal pela raiz. Era chegado o momento. Então eu resolvi contar tudo. Contei em detalhes o que estava se passando. Falei que naquele dia eu contei tudo. Falei até do atraso com a minha filha. Ele não sabia, eu contei tudo. Absolutamente tudo. Meu marido me olhava sem querer acreditar. A separação que eu tanto queria acabou acontecendo. Naquela mesma noite, meu marido disse que ele preferia sair de casa porque eu deveria ficar com a minha filha, mas que no dia seguinte ele já iria atrás da documentação para que fosse tudo oficializado. Ele não havia nascido para ser corno, expressão dele. Eu estava completamente louca de amor pelo Orlando. Eu nem conseguia acreditar que eu estava revivendo aquele grande amor. Eu não me importei com absolutamente nada, nem com o marido, e nem com a minha filha. Vocês acreditam? Porque no dia seguinte, ele que tinha deixado a menina comigo, ele havia pensado diferente. Eu, como adúltera, ele me chamava assim. Hoje, inclusive, já não existe mais essa expressão como
criminosa. Não existe mais. O adultério já não é mais crime. Mas naquele tempo, sim, era ainda. Ele, me chamando de adúltera, disse que ele deveria ficar com a menina. E eu, louca de amor, como eu estava pelo Orlando, eu me importei um pouco, porque eu sabia que ele dava conta. Ele tinha capacidade, ele era um grande pai. Para mim, a única coisa que realmente importava era viver com Orlando, o homem que eu sempre amei. O amor que eu interrompi foi lindo dos 13 aos 15. E eu só interrompi aos 15, forçada por medo do meu pai. Mas foi assim que eu dei a notícia para o Orlando sobre a minha separação, que eu descobri que ele jamais poderia ser meu, pois o Orlando, meu grande amor, ele ainda não tinha me contado que ele era casado. Mas peraí, não é possível. Vocês não falaram sobre isso o tempo todo? Falamos, obviamente que sim. Desde o primeiro dia, eu contando que meu marido era da Autopeças, desde aquele dia, eu questionei como é que ele estava. Ele falou, não, eu estou livre, tudo bem. Mentira, ele mentiu para mim. O Orlando mentiu para mim. Porque ele havia saído da nossa cidade, a cidade onde vivíamos, havia se mudado, e ele havia voltado para a nossa cidade para trabalhar. O Orlando, ele havia aprendido com o pai a ser construtor de casas. E ele tinha voltado para construir num determinado bairro novo por lá algumas casas, como construtor que ele era. Entendeu? Então ele passava a semana longe da mulher e ele havia escondido de mim que era casado. E quando eu falei para ele que eu estava separada, que agora a gente podia dar continuidade àquilo tudo que eu tinha começado aos 13 anos com ele. Ele havia sido o primeiro homem da minha vida. Eu estou livre, Orlando. Estou livre para que a gente possa viver o nosso amor na sua totalidade. Não é bem assim. Como não é bem assim? Não é bem assim, Vitória. Eu tenho um casamento. Eu tenho um casamento e tenho filhos, no plural. 2 meninos. Não acredito, mas... eu não quis falar com você antes. Mas eu também não imaginava que você fosse tomar essa atitude. Eu não imaginava que você fosse tomar essa atitude assim, sem falar comigo antes. Mas eu achei que você ficava tão chateado de saber que eu estava casada. Realmente, eu ficava chateado de saber que você estava casada, mas eu também estava triste de saber que eu estava casado. Você entende? Eu fiquei completamente louca, cega. E acabei, terminando meu casamento antes de saber a real, a verdade. Só que tem um detalhe. Não era um não do Orlando. Neste momento não era um não. Ele disse, mas não estou bem no meu casamento. Peraí, eu vou resolver. Eu não quero aprontar com você em absoluto. Você sabe que eu também te amo desde o nosso tempo de mocinhos, de meninos praticamente. Isso é muito importante para mim. Eu amo você. Eu vou resolver. Eu vou me separar breve e vou te assumir. O que você fez não foi perdido? Calma. Tá, quanto tempo? Eu não sei, eu preciso de um tempo. O homem, é verdade, o homem, ele é muito menos decidido do que uma mulher, né? A mulher, quando ela pensa, ela vai e faz. Verdade, eu fui e fiz. Mas o homem não, o homem é mais comedido, o homem é mais medroso. Talvez seja essa a expressão. Terceira vez que eu estou usando medo, na minha história. Eu em breve farei. Foram as últimas palavras do Orlando para mim. Como assim? Porque ele desapareceu. Desapareceu? Desapareceu. Dali, ele assumiu uma outra obra como construtor no estado do Espírito Santo, Cariacica. Eu sabia onde ele estava, mas ele não me avisou. Eu que descobri. Cariacica. Fui duramente criticada por toda a minha família, por amigos, amigas, e para falar a verdade, eu me vi em completo abandono, porque todas as pessoas que eu conhecia viraram-me a cara. Sim, porque eu fiquei como a traidora, a adúltera. Era assim que todo mundo me via. Inclusive, aquela que tinha abandonado a filha. Eu havia aberto mão da guarda da minha filha para o meu marido. Eu achava que o Orlando me bastava em tudo. Segui a minha vida da maneira que eu podia. Arrumei outro emprego, porque até agora no meu trabalho as pessoas me criticavam e me viravam a cara. Aluguei um pequeno apartamento onde eu vivo. Até hoje eu vivo e tento seguir em frente. Hoje a minha luta é para conseguir reconquistar o amor da minha vida. Quem? Levaram um susto, né?
levaram um susto, todo mundo estava pensando, Orlando, não. Hoje a minha luta é para conseguir reconquistar o amor da minha vida, que é a minha filha. Ela sim, a Vanessa é minha vida. Já é uma moça. Ela acaba de se formar em Direito. Às vezes eu falo com ela pelo telefone, ela me trata de uma maneira seca. Não consegue assim me chamar de mãe. Você acredita que ela me chama de Vitória? É a maior derrota ouvir Vitória da minha filha. Verdade. Ao invés dela me chamar de mãe, falou, oi Vitória. É a maior derrota. Eu não tiro a razão dela. Em uma dessas ligações, eu falei que eu gostaria muito que ela me chamasse de mãe e não de Vitória. Mas ela disse que meu nome era tão bonito. Eu sei que foi ironia, mas ela considera que a verdadeira mãe dela seja a sua madrasta, porque ela sim foi quem criou a minha filha com todo o amor e que jamais a abandonou por nada. Meu marido, ele ficou com uma moça que trabalhava lá na loja de autopeças, a Marta. Eu não posso julgar, sei lá. Tem gente que diz até que, quem sabe, ele já mantivesse um caso antes, mas não vou entrar nessa questão. A Marta foi quem criou a minha filha e a Marta é chamada de mãe por ela. Minha filha, ela disse ainda que o melhor que eu tenho a fazer, até mesmo para eu parar de sofrer, é esquecer essa relação mãe e filha, porque assim meu sofrimento acaba de vez, porque não adianta nada eu alimentar a esperança de que um dia ela vai me amar como ela ama a madrasta. Esse é o preço que eu estou pagando até hoje, sabe, Paulinho? Um preço muito alto, mas até merecido por mim. Eu renunciei à minha família por causa de um amor que eu acho até que eu tinha esquecido, sabe? Superado. Aquela coisa mal resolvida dos 15 anos, ter me separado dele por medo do meu pai, eu acho que aquilo pesava na minha cabeça. Hoje, eu não sinto absolutamente nada pelo Orlando, a não ser até raiva. Se você me dissesse assim, o Orlando tá na portaria do teu prédio, tá te chamando, Vitória, eu ia inventar 1 milhão de desculpas para dizer que eu não estava. E se não colasse, então eu ia gritar do 8º andar onde eu moro. Vai embora, eu não quero te ver nunca mais na minha vida. É assim. Também não posso dizer que eu sinta amor pelo meu ex-marido. Apenas respeito. Não me encontrei mais na vida amorosa. Talvez tudo isso tenha tido a sua origem e o seu começo exatamente lá, nos 15 anos de idade. Naquela surra que meu pai me deu, naquelas marcas que meu pai deixou no meu corpo, mas também seria muita covardia da minha parte jogar toda essa responsabilidade em cima do meu pai. É um monte de erro, percebe? É um monte de erro junto. Eu sei que depois de ouvir a minha história, e eu estou buscando os comentários, eu gostaria que as pessoas discutissem a minha carta, eu queria que elas comentassem a minha história. Eu sei que muita gente vai me condenar. Estou preparada para isso. Muita gente vai me condenar. Mas haverá pelo menos uma pessoa no mundo que vai entender que eu fui vítima também, gente. Eu também fui vítima. Parem para pensar em tudo. Ponderem. Muito obrigado a vocês e vou ficar aguardando os comentários aqui, neste canal, em A Verdade de Cada Um.